Com a crescente diminuição e restrição ao uso e exploração dos recursos florestais, o bambu surge como alternativa para diminuir impactos ambientais. Ele é a planta que tem maior velocidade de crescimento do planeta. Em apenas alguns meses, atinge a fase adulta, com 20 ou 30 metros de altura. Chamado também de a planta dos 1000 usos, o bambu é também um material naturalmente tecnológico, conhecido como aço vivo, graças à sua alta resistência à ruptura e sua grande flexibilidade. Suas aplicações vão da alimentação à construção civil. Vamos conhecer mais sobre as possibilidades e benefícios de se trabalhar com o bambu? O Ecoideias começa agora! O Grupo Taquara surge dentro da Unesp de Bauru com o objetivo de combinar o estudo de todo o processo produtivo do bambu, desde a colheita até o acabamento, e a prática entre alunos e parceiros. Professor, como nasceu o Projeto Taquara? O Projeto Taquara ele nasceu dentro do Projeto Bambu, que está em desenvolvimento aqui na Unesp desde 1990, né? A partir do plantio, da experimentação, do cultivo, do desenvolvimento dessa ideia da cultura do bambu aqui na Unesp, né? Então, dentro do desenvolvimento do Projeto Bambu, houve um momento que os alunos começaram a participar, principalmente alunos de design, da arquitetura. Então foi criado dentro do Projeto Bambu um projeto de iniciação de alunos, né, chamado Taquara, teve esse nome, Projeto Taquara, onde os alunos são capacitados dentro do conhecimento, né, da cadeia produtiva existente aqui na Unesp, estudada aqui dentro da Unesp, e através do Projeto Taquara, esse conhecimento é ampliado, né, ele é guardado, né, a gente transforma ele em conhecimento assim, de congresso, de produtos, e isso é repassado anualmente a novos membros, a novos alunos, à medida que eles se formam. E também esse conhecimento gerado, além de repassado para os alunos, ele é repassado para a comunidade. Então, seja a comunidade de alunos, seja a comunidade de agricultores, né, a comunidade em geral, esse projeto procura chegar até eles. É muito interessante. E por que o bambu, professor? Como que se deu a escolha dessa planta? O bambu foi uma opção minha de pesquisa quando eu estava fazendo mestrado. Por que o bambu? Porque hoje em dia os problemas ecológicos estão condicionando cada vez mais o modo de pensar, os assentamentos, né? O desflorestamento, né? É cada vez mais intenso, né? Chega a ser um número de 2 campos de futebol por minuto de devastação de matas nativas. Então, o bambu é uma cultura milenar no planeta, né? Ele é renovável, ele nasce todo ano. Ele tem 1.300 espécies diferentes, cresce com muita rapidez, ele é um como que nasce em janeiro, fevereiro. Em 3 meses ele já cresceu 20, 25 metros, 30 metros, dependendo da espécie. Isso para nós chama sequestro de carbono, então ele colabora muito com a natureza nesse aspecto, né? Para talvez conseguir desaquecer um pouco o planeta, pensando numa esfera global. Na camada de ozônio também, né? Também seria. E você pode fazer com bambu tudo o que é feito com madeira. Então, se eu planto bambu, cultivo bambu e utilizo o bambu, eu não preciso colher uma árvore, não preciso devastar a natureza que já está precária nesse sentido. Então, ele tem excelentes qualidades físicas, mecânicas, 1.300 espécies, muitas nativas do Brasil, pouco explorado, pouco conhecido aqui, muito usado e conhecido na Ásia, né? China, Índia, Vietnã, países. Aqui pouco usado no Brasil, pouco conhecido, talvez pela nossa tradição em madeira, né? Sempre teve madeira, mas é uma realidade que está mudando. Então o estudo do bambu é para isso, é um material renovável que nasce todo ano e sustentável. Então essa plantação que você vê aqui, ela tem 18 anos e está sempre inteira. Então eu colho o bambu, mas a matriz, a mãe, a floresta de bambu sempre continua. Eu nunca devasto o ambiente para colher.
Em relação ao uso do solo, com a utilização dos bambus, eles são capazes de recuperar um solo agredido? São. O bambu tem essa capacidade de ser utilizado em solos degradados, né? Então você planta a terra de Bauru, por exemplo, é muito ruim em termos agrícolas, né? E ele vai bem aqui. Então você poderia utilizá-lo não para terra roxa, talvez que tem culturas de maior valor agregado, maior, né, valor comercial, mas você pode usar em terras degradadas, terras que não se usa, né? Que não tem uso de fins agrícolas. E ele se adapta bem. Ele se adapta em qualquer tipo de solo, né? Ele vai muito bem. Tem muito tipo de espécies, né? Então 1.300 que você pode utilizar em áreas que não tem um serventia agrícola. E aqui nesse espaço da Unesp que fica o taquara, como que vocês utilizaram esse espaço para o plantio? Quais são as espécies e qual que é o critério de plantio? O critério de plantio, das 1.300 é impossível ter todas, né? Então tem um organismo sediado na China atualmente, chama INBAR, International Network for Bamboo e Rattan. E ele recomenda a introdução e o estudo de 19 espécies consideradas prioritárias. Então nós fomos, através desse estudo, procurar essas prioritárias. Por que prioritárias? Porque elas seguramente têm uso agrícola e uso econômico. Então são espécies que têm garantia de uso, né? Seja para construção, seja para mobiliário, seja para artesanato, seja para alimentação, né? Porque o bambu você faz tudo. De A a Z você faz qualquer coisa, do berço ao túmulo, como se diz na Índia. E aqui na Unesp nós temos uma coleção dessas 19 prioritárias, nós temos 11. E das 50 mais interessantes que existem, nós temos 25. E espécies brasileiras e estrangeiras também. Espécies brasileiras e exóticas, quando elas vêm de fora, que são a grande maioria que você vê adaptadas ao meio ambiente brasileiro, né? Como o eucalipto, como a manga, como outras plantas que se adaptaram aqui, o bambu se adaptou muito bem. Depois do intervalo, conheceremos mais sobre o projeto Taquara e a utilização do bambu. É já já aqui no Ecoideias. Com a crescente diminuição e restrição ao uso e exploração dos recursos florestais, o bambu surge como alternativa para diminuir impactos ambientais. Ele é a planta que tem maior velocidade de crescimento do planeta. Em apenas alguns meses, atinge a fase adulta, com 20 ou 30 metros de altura. Chamado também de a planta dos 1000 usos, o bambu é também um material naturalmente tecnológico, conhecido como aço vivo, graças à sua alta resistência à ruptura e sua grande flexibilidade. Suas aplicações vão da alimentação à construção civil. Vamos conhecer mais sobre as possibilidades e benefícios de se trabalhar com o bambu? O Ecoideias começa agora! O Grupo Taquara surge com a crescente diminuição e restrição ao uso e exploração dos recursos florestais. O bambu surge como alternativa para diminuir impactos ambientais. Ele é a planta que tem maior velocidade de crescimento do planeta. Em apenas alguns meses, atinge a fase adulta, com 20 ou 30 metros de altura. Chamado também de a planta dos 1000 usos, o bambu é também um material naturalmente tecnológico, conhecido como aço vivo, graças à sua alta resistência à ruptura e sua grande flexibilidade. Suas aplicações vão da alimentação à construção civil. Vamos conhecer mais sobre as possibilidades e benefícios de se trabalhar com o bambu? O Ecoideias começa agora! O
O Grupo Taquara surge dentro da Unesp de Bauru com o objetivo de combinar o estudo de todo o processo produtivo do bambu, desde a colheita até o acabamento, e a prática entre alunos e parceiros. Professor, como nasceu o Projeto Taquara? O Projeto Taquara ele nasceu dentro do Projeto Bambu, que está em desenvolvimento aqui na Unesp desde 1990, né? A partir do plantio, da experimentação, do cultivo, do desenvolvimento dessa ideia da cultura do bambu aqui na Unesp, né? Então, dentro do desenvolvimento do Projeto Bambu, houve um momento que os alunos começaram a participar, principalmente alunos do design, da arquitetura. Então foi criado dentro do Projeto Bambu um projeto de iniciação de alunos, né, chamado Taquara, teve esse nome, Projeto Taquara, onde os alunos são capacitados dentro do conhecimento, né, da cadeia produtiva existente aqui na Unesp, estudada aqui dentro da Unesp, e através do Projeto Taquara esse conhecimento é ampliado, né, ele é guardado, né, a gente transforma ele em conhecimento assim, de congresso, de produtos, e isso é repassado anualmente a novos membros, a novos alunos, à medida que eles se formam. E também esse conhecimento gerado, além de repassado para os alunos, ele é repassado para a comunidade. Então, seja a comunidade de alunos, seja a comunidade de agricultores, né, a comunidade em geral, esse projeto procura chegar até eles. É muito interessante. E por que o bambu, professor? Como que se deu a escolha dessa planta? O bambu foi uma opção minha de pesquisa quando eu estava fazendo mestrado. Por que o bambu? Porque hoje em dia os problemas ecológicos estão condicionando cada vez mais o modo de pensar, os assentamentos, né? O desflorestamento, né? É cada vez mais intenso, né? Chega a ser um número de 2 campos de futebol por minuto de devastação de matas nativas. Então, o bambu é uma cultura milenar no planeta, né? Ele é renovável, ele nasce todo ano. Ele tem 1.300 espécies diferentes, cresce com muita rapidez, ele é um colmo que nasce em janeiro, fevereiro. Em 3 meses ele já cresceu 20, 25 metros, 30 metros, dependendo da espécie. Isso para nós chama sequestro de carbono, então ele colabora muito com a natureza nesse aspecto, né? Para talvez conseguir desaquecer um pouco o planeta, pensando numa esfera global. Na camada de ozônio também, né? Também seria. E você pode fazer com bambu tudo o que é feito com madeira. Então, se eu planto bambu, cultivo bambu e utilizo bambu, eu não preciso colher uma árvore, não preciso devastar a natureza que já está precária nesse sentido. Então, ele tem excelentes qualidades físicas, mecânicas, 1.300 espécies, muitas nativas do Brasil, pouco explorado, pouco conhecido aqui, muito usado e conhecido na Ásia, né? China, Índia, Vietnã, países. Aqui pouco usado no Brasil, pouco conhecido, talvez pela nossa tradição em madeira, né? Sempre teve madeira, mas é uma realidade que está mudando. Então o estudo do bambu é para isso, é um material renovável que nasce todo ano e sustentável. Então essa plantação que você vê aqui, ela tem 18 anos e está sempre inteira. Então eu colho o bambu, mas a matriz, a mãe, a floresta de bambu sempre continua. Eu nunca devasto o ambiente para colher. Em relação ao uso do solo, com a utilização dos bambus, eles são capazes de recuperar um solo agredido? São. O bambu tem essa capacidade de ser utilizado em solos degradados, né? Então você planta a terra de Bauru, por exemplo, é muito ruim em termos agrícolas, né? E ele vai bem aqui. Então você poderia utilizá-lo não para terra roxa, talvez que tem culturas de maior valor agregado, maior, né, valor comercial, mas você pode usar em terras degradadas, terras que não se usa, né? Que não tem uso fins agrícolas. E ele se adapta bem. Ele se adapta em qualquer tipo de solo, né? Ele vai muito bem. Tem muito tipo de espécies, né? Então 1.300 que você pode utilizar em áreas que não tem um serventia agrícola. E aqui nesse espaço da Unesp que fica o Taquara, como que vocês utilizaram esse espaço para o plantio? Quais são as espécies e qual que é o critério de plantio? O critério de plantio, das 1.300 é impossível ter todas, né? Então tem um organismo sediado na China atualmente, chama INBAR, International Network for Bamboo e Rattan. E ele recomenda a introdução e o estudo de 19 espécies consideradas prioritárias.
Então nós fomos, através desse estudo, procurar essas prioritárias. Por que prioritárias? Porque elas seguramente têm uso agrícola e uso econômico. Então são espécies que têm garantia de uso, né? Seja para construção, seja para mobiliário, seja para artesanato, seja para alimentação, né? Porque o bambu você faz tudo. Agricultores do assentamento rural Horto de Aimorés, que fica em Bauru, no interior de São Paulo, aprenderam a produzir e utilizar o bambu de maneira comercial e preservando a natureza. O bambu foi durante muito tempo conhecido como a madeira dos pobres, pelo seu fácil manuseio e por ser uma planta que cresce rapidamente. Como que você vê essa planta como uma ferramenta de empoderamento agrícola? Olha, a grande verdade é porque o bambu ele é um material renovável, né? Eu acredito assim, que quando a gente desenvolve um trabalho com material renovável, a gente tem uma habilidade maior e tem uma quantidade maior do produto para a gente trabalhar. Porque hoje, se a gente plantar um pé de eucalipto, esse pé de eucalipto ele vai crescer durante 8 anos. Com 8 anos eu vou ter um pé de eucalipto para fazer papel e celulose, ou eu vou tirar de um pé de eucalipto cerca de 10 moirão. E quando eu tenho uma moita de bambu plantada na mesma época, quando eu chego no 8º ano dessa moita de bambu, eu estou colhendo 10 bambus em uma moita. Então quer dizer que o meu rendimento como matéria-prima ele é bem mais eficaz. Então antigamente se era usado o bambu no sítio, nas pequenas propriedades, porque ele poderia ser renovável, porque se eu tenho 10 moitas, se eu tenho 10 bambus numa moita, então todo ano eu posso fazer a colheita dessas 10 moitas. E se o bambu ele chegar a apodrecer por umidade ou por caloria, eu posso fazer a troca dele facilmente. E além, então, José Maria, desse benefício de crescer rapidamente, né, e da durabilidade, quais são os outros benefícios de se ter o bambu como matéria-prima? Um dos maiores problemas que a gente tem com o bambu, ele não é reconhecido como madeira. Então a nossa ideia é levar o bambu para ser reconhecido como madeira do futuro, mediando assim, que o agricultor ele possa estar utilizando o bambu como matéria-prima, como mobiliário, como realmente um produto, um produto bem natural e ecologicamente correto, né? Então, a partir da gente levar numa linha de pensamento de que o bambu ele pode trazer para nós bastante benefício no futuro, a ser utilizado dessa forma, a gente vai ajudar o meio ambiente, porque hoje uma moita de bambu plantada, a gente recupera a gente sequestra o gás carbônico e recupera o oxigênio também. Além de que o bambu ele ajuda o meio ambiente e também ele consegue devolver para o solo, ele consegue recuperar o solo também onde a gente faz o plantio dele. Nós aqui estamos dentro de um barracão feito com bambu e que ganhou muitos prêmios nessa iniciativa. Conta mais sobre esse processo de fazer o barracão e também dos prêmios. Esse barracão que nós começamos a desenvolver um trabalho, a parceria nossa com a Unesp, ela já se eleva a quase por volta de 7 a 8 anos mais ou menos. Quando nós tivemos a necessidade do bambu, realmente a gente trabalha com produto orgânico, né, que é as verduras nossas, a gente precisava fazer uma cesta de produtos para que a gente pudesse fazer uma cesta para colocar o produto orgânico dentro dessa cesta. Então daí a gente começou a ter o contato com o Projeto Bambu, que é do Dr. Professor Marcos Pereira da Unesp, né? E aí a gente começou a ver todos os trabalhos que se desenvolviam ali, algumas maquetes de quiosque, alguns trabalhos de aluno. Então foi onde a gente já tinha a criação do Grupo Viverde, onde a gente abriu uma associação e através dessa associação nós viramos dentro da Unesp, né? Projeto Bambu, professor Marcos Pereira como orientador, há mais de 20 anos trabalhando com bambu. Grupo Taquara, grupo de alunos que desenvolve o trabalho de design e arquitetura, né? Então através disso aí surgiu aquela ideia da gente criar
um processo aqui dentro. Nós conseguimos um prêmio através do Santander, patrocinado pelo Santander, que é o projeto Unisol, um projeto criado pela Ruth Cardoso. E dentro disso nós conseguimos um prêmio através de um dos projetos que o professor escreveu junto com os alunos. Aí esse primeiro projeto nós compramos as lixadeiras, furadeira, algumas outras ferramentas que seriam necessárias para a gente fazer a nossa oficina. Até então nós trabalhávamos dentro da oficina da Unesp, fazendo produto para ir para as pequenas feiras. Depois, no segundo ano, nós conseguimos renovar o projeto de R$40 mil. Foi aonde nós conseguimos a construção desse galpão. Quando chega no terceiro ano, o aluno escreve um projeto para a 3M, que é um projeto de sustentabilidade que eles têm dentro do Instituto 3M, que é dentro da empresa, né? E daí era um projeto universitário. O aluno escreve e a gente consegue o prêmio em primeiro lugar. Com 165 projetos, 90 universidades, nós fomos um dos 3 finalistas, né? E conseguimos o primeiro lugar do prêmio, recebemos o troféu, mais R$30 mil para a gente fechar o galpão e deixar a oficina funcionando. Aí foi o que nós fizemos na data da proposta da 3M. E outra coisa, vocês têm aqui vários produtos diferentes. Quais são os produtos que vocês aqui produzem e como que isso gera renda para a comunidade? Hoje um dos produtos que a gente tem mais saída, porque já é um contrato fechado com uma rede de mercados, dentro de uma ação social que existe dentro deste mercado, são as espátulas e as colheres que a gente fornece para eles, né? Então a gente iniciou esse ano esse projeto. Esse ano a gente está tendo entrega todos os meses, né? E além disso a gente faz mobiliários, a gente faz, tem um salão de beleza dentro de Bauru também, que eu já fiz revestimento nas paredes, pergolado em alguns lugares que eles pedem pra gente. Então a ideia nossa com o bambu é levar o bambu como base culinária, como base de construção civil com material alternativo, porque dele a gente aproveita 100%. Com a crescente diminuição e restrição ao uso e exploração dos recursos florestais, o bambu surge como alternativa para diminuir impactos ambientais. Ele é a planta que tem maior velocidade de crescimento do planeta. Em apenas alguns meses, atinge a fase adulta, com 20 ou 30 metros de altura. Chamado também de a planta dos 1000 usos, o bambu é também um material naturalmente tecnológico, conhecido como aço vivo, graças à sua alta resistência à ruptura e sua grande flexibilidade. Suas aplicações vão da alimentação à construção civil. Vamos conhecer mais sobre as possibilidades e benefícios de se trabalhar com o bambu? O Ecoideias começa agora!